Olá, pessoal, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam aí confortáveis, conseguindo assistir a nossa sessão tranquilamente. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre alguns dos principais desafios da indústria de cibersegurança, com enfoque muito grande em nuvem, tá? Em plataformas cloud, e também para fazer uma demonstração e uma apresentação bastante robusta a respeito da plataforma da Solvo, que chega ao Brasil em parceria com a Senatec. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa apresentação. Vale ressaltar 2 pontos, tá, pessoal? Primeiro, essa apresentação ela está sendo gravada, tá? Então, caso você perca qualquer parte ou fique com alguma dúvida no conteúdo que está sendo passado, depois essa gravação será disponibilizada na nossa página para que você possa acessar e assisti-la. E a gente também vai reservar um momento no final para sanar qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter, que vocês queiram levantar. Então, como vocês podem localizar aqui dentro da estrutura do Teams, existe uma secção ali de P&R que vocês podem estar acessando para já deixar as perguntas que vocês tenham conforme elas vão surgindo, e lá no final a gente vai ter um momento dedicado para responder cada uma dessas perguntas, sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Bom, vamos lá então, pessoal. Para abrir aqui a nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da Senatec, tá? Para você que talvez ainda não conheça a Senatec ela é uma empresa de tecnologia da informação, que sempre esteve focada nesse ramo e que já está presente há mais de 12 anos no mercado nacional. A Senatec já entregou mais de 120 projetos por todo o Brasil, né, atuando em todo o território nacional, com diversas segmentações dentro da tecnologia da informação. A gente já conta com uma equipe de mais de 50 profissionais multi-skills que colaboram aí diariamente para gerar esses resultados tão valorosos que a gente entrega com qualidade para os nossos clientes. A Senatec é uma empresa com uma presença muito sólida nos principais bancos e seguradoras aqui do Brasil. A gente trabalha muito com esse ramo de finance, mas trabalhamos também com diversas outras empresas de tecnologia, né, e no ramo da TI como um todo. E a gente, no último ano, vem se estabelecendo muito dentro deste mercado de cibersegurança, trazendo uma gama de novas soluções para o Brasil, dentre elas a plataforma da Solvo, a qual a gente trouxe diretamente de Israel, agora para o Brasil, para nossos clientes, para que a gente possa, então, ofertar toda a qualidade de segurança que a plataforma propicia para nossos clientes. Tudo bem? Então, falando um pouco sobre a história da Solvo, pessoal, a Solvo, como eu disse, é uma empresa lá do território de Israel, que, para quem não sabe, Israel é uma das maiores potências em relação à parte de cibersegurança, né? Eles são um dos países que detém o maior know-how e algumas das maiores plataformas de tecnologia no que tange todo esse espectro, todo esse perímetro de segurança digital, de segurança de dados, e justamente por isso, saindo desse circuito tradicional de aplicações, plataformas, né, e serviços de segurança, que geralmente está muito atrelado aos Estados Unidos, à Europa, fomos até Israel, então, para buscar soluções realmente inovadoras e diferenciadas para ofertar para nossos clientes. E a Solvo caiu como uma luva dentro dessa nossa busca, e nós estabelecemos, então, uma parceria extremamente valorosa com essa plataforma tão completa que agora iremos apresentar para vocês, depois de falar um pouquinho sobre alguns outros temas da indústria de cybersecurity. Tudo bem? Bom, fazendo uma breve apresentação aqui sobre mim, eu sou o João Paulo Senatori, eu sou gerente executivo e sócio aqui na Senatec, tenho uma especialidade na parte de processos e frameworks ágeis, mas trabalho muito fortemente com essa parte de cibersegurança, né, com inovação, com transformação digital voltada à cibersegurança, porque aqui na Senatec a gente costuma até brincar, né, que nós somos uma boutique de software. Então, todo tipo de inovação que a gente traz, todo tipo de nova plataforma, ferramenta, ela passa previamente por essa checagem de qualidade, de segurança, para que a gente possa não só propiciar tecnologias mais inovadoras para os nossos clientes, mas também assegurando que essas são as tecnologias corretas e que elas vão estar adequadas aos ambientes que eles possuem. Eu queria chamar aqui também a Vanessa para fazer uma breve apresentação sobre ela que vai fazer a nossa demonstração técnica e falar um pouco mais tecnicamente sobre a plataforma da Solvo. Boa tarde a todos, eu sou Vanessa Anken, eu trabalho com desenvolvimento há mais de 6 anos, sou especialista Java,
em aplicações end-to-end, já fui para o exterior a trabalho para desenhar arquitetura de aplicações, e nesses últimos anos eu venho me aventurando com essa parte de segurança da informação, porque eu percebi que hoje em dia não adianta ser só desenvolvedor, a gente tem que ter essa cultura de segurança enraizado na gente. E hoje eu vim mostrar um pouquinho da ferramenta para vocês, depois que o João fizer a apresentação dele. Perfeito. Então vamos dar sequência aqui, pessoal, para a gente conseguir entender um pouquinho da agenda que a gente vai estar seguindo hoje, tá? Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre a temática de CSPM, né? Do que se trata, então, essa temática sobre a qual a plataforma Solvo está relacionada, está estabelecida, né? A gente vai passar aí por alguns dos principais desafios de segurança que existem, sobretudo para a infraestrutura de cloud, né? Como que eles se dão, quais são as dores enfrentadas pelos clientes. Após isso, falaremos um pouco sobre a plataforma da Solvo, o que é essa plataforma, como ela funciona e como ela está apta a resolver esses desafios que a gente está levantando de segurança. E, por fim, faremos também uma demonstração completa da plataforma, passando por suas principais funcionalidades e atividades possíveis de serem performadas, para que, ao término dessa apresentação, possamos, então, responder aí a todas as perguntas e respostas que vão surgindo durante a apresentação. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos começar, então, esse bate-papo falando um pouquinho a respeito de CSPM. O CSPM, pessoal, é uma disciplina processual de segurança de dados, que ela se trata justamente do que temos aqui no nosso título, né? É o gerenciamento da postura de segurança da nuvem. Então, o Cloud Security Posture Management, ou CSPM, é a sigla, né, que incorpora esse grupo processual. E aqui eu trago justamente uma citação da própria Oracle, para que a gente possa ser mais no alvo possível em relação à descrição de o que é essa temática. Lendo a citação deles aqui, o que eles dizem, né? O Cloud Security Posture Management, CSPM, é a resposta aos crescentes requisitos para que as organizações resolvam riscos de segurança na nuvem. O serviço é usado para avaliação de risco, visualização, resposta a incidentes, conformidade, monitoramento e a integração DevOps. Então, o que isso aqui quer dizer, né, pessoal? Esse grupo de processos, ou até que pode ser integrado a uma plataforma, a um serviço, como é sim o caso da Solvo, ele traz para os seus clientes uma questão de visibilidade, controle e monitoramento em relação à pauta de segurança da informação dentro da infraestrutura de cloud. Ou seja, a partir da possibilidade de visualizar seus riscos e vulnerabilidades, você consegue responder antecipadamente ou prontamente a incidentes que surjam. Você consegue ter visibilidade total dos padrões e normas de conformidade que você tem e que você precisa seguir para se manter dentro da legislação, né, ou dentro das normativas de cada setor, de cada área. Você tem a possibilidade de monitoramento daquela infraestrutura de cloud a nível de um entendimento de inventário, para compreender quão grande e quão dinâmica é essa infraestrutura, né? Então, o CSPM, ele vem para sanar essa necessidade de compreender o perímetro de segurança que deve ser traçado em torno da infraestrutura de nuvem. Como que isso funciona na prática, né? Aonde isso se aplica? Vamos falar então um pouco sobre esse cenário de segurança em cloud existente. Quando a gente faz a contratação de um serviço de nuvem, geralmente a gente está falando da contratação de um desses três principais players do mercado nacional e internacional, sendo eles AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Existe também a nuvem da Oracle, outros grandes players chineses que vêm entrando aí no jogo, né, e que devem despontar nesse pódio no futuro. Mas quando a gente pega um espectro internacional, esses são os três principais fornecedores hoje em dia, né? E ao contratar serviços de um desses grandes players, né, a própria Amazon, Microsoft, Google, qual que é o imaginário de quem contrata essa provisão de serviço? Ao fazer essa contratação, vai ser mais seguro do que eu gerir os dados dentro de assets físicos, dentro das máquinas da minha empresa. E isso é verdade, né, pessoal? A camada de nuvem, ela realmente traz a possibilidade de você ter um gerenciamento mais seguro e mais qualitativo dos seus dados, sem que você tenha necessidade de fazer o gerenciamento de máquinas físicas
que fiquem dentro do seu escritório, né, dentro da infraestrutura da sua empresa. Porém, isso por si só não torna todo o seu perímetro de segurança efetivamente compliance e, portanto, seguro, certo? Na prática, existe uma responsabilidade compartilhada entre o provedor de nuvem, entre quem provê essa infraestrutura para a gente e nós, usuários, quem contrata o serviço e utiliza ele no dia a dia de operação, certo? Então, essa responsabilidade, ela não está em mãos somente do provedor de nuvem, bem como não está em mãos somente de quem contrata. É algo que é compartilhado e que cada um deve fazer, portanto, a sua parte para assegurar que esteja dentro dos padrões e normativas desejados e para que você possa manter aquilo seguro, longe da exposição, da corrupção, do vazamento desses dados. Outra coisa que passa muito no imaginário de quem contrata, esse provedor aqui, ele é o maior do mercado. Logo, absolutamente qualquer coisa que eu contratar dele vai estar em conformidade, vai ser seguro, ele não vai se expor ao risco de comercializar um produto que não seja compliance, né, que não esteja de acordo com as normas e padrões internacionais. Gente, isso é um pensamento que por si só é um pouco absurdo se a gente começar a racionalizar ele, né? Cada indústria tem os seus padrões normativos que devem ser seguidos. Cada país tem um conjunto legislacional em torno da segurança de dados que determina uma série de normativas que devem ou não ser seguidas. Então, essas normativas de área, essas normativas regionais, por si só, já impediriam que qualquer um desses provedores de nuvem fizesse qualquer configuração completa nesse sentido de segurança para você ir para a sua empresa, porque eles não têm como prever essas variáveis para o mundo inteiro, né? E mesmo assim, voltamos no balãozinho ali de cima. A responsabilidade, ela é compartilhada, tudo bem? E isso está previsto a nível contratual. Na prática, então, a nuvem ela até provê uma estrutura para que a configuração aconteça, para que você trace esse perímetro de segurança em torno da sua infraestrutura de nuvem. Porém, ela não tem aptidão e capacidade de fazer nenhum tipo de adequação por conta própria, de forma automatizada. E o que acontece na prática é justamente isso. Ao contratar um grande player do mercado, as empresas acham que estão seguras, acham que estão em conformidades com a legislação, com as normas e padrões. E, na prática, estão extremamente expostas a uma série de problemas de segurança que podem decorrer dos desafios que a gente vai compartilhar um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá, pessoal. Como CSPM, o que é capaz de fazer, né? O que somos capazes de fazer? Utilizando dessa disciplina processual, de uma plataforma que agrupa esses processos, automatiza e facilita a visibilidade deles, o que tudo isso traz de benefício para nós? Através, então, do CSPM é possível gerar compliance, né? Fazer a adequação a todo tipo de normativa e framework existente para que você esteja em conformidade com esses padrões, com a legislação, e dessa maneira você pode evitar multas, regulamentação que vem em cima de você, e antever aquela visita indesejada do time de auditoria, do time de compliance, para que você não lide com o problema só uma vez que ele chegou até você, certo? Através de uma plataforma de CSPM é ainda possível fazer a monitoração da operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Tendo visibilidade total da minha infraestrutura de nuvem. Como que funciona na prática? As empresas contratam o serviço de nuvem e vão utilizando, né, com múltiplos times, múltiplas esteiras ágeis, gerando novos incrementos dentro daquela infraestrutura extremamente robusta e dinâmica, e a operação vai acontecendo sem nenhum tipo de segurança, sem controle e monitoração correspondente, o que pode levar a uma série de riscos e vulnerabilidades, além dos quais tangem exatamente o ambiente de nuvem, né? Com o CSPM é possível também anteceder e responder prontamente aos incidentes. Eu nem preciso esperar o erro, o bug acontecer, aquele risco ou vulnerabilidade se converter efetivamente num incidente. Eu posso anteceder a ele porque, tendo visibilidade, tendo conhecimento e propriedade dos riscos e vulnerabilidades ao qual a minha infraestrutura de nuvem está exposto, eu não preciso esperar que aquilo se torne um incidente. Eu tomo ação antecipada e garanto que eu saia daquele risco, que eu saia daquele cenário de vulnerabilidade. Caso eu chegue a gerar esse incidente, eu também já estou preparado e tenho visão suficiente da minha infraestrutura de nuvem
para que eu possa tomar ação prontamente sobre os problemas que existem ali. Eu sou capaz também, com uma estrutura de CSPM, de visualizar e remediar esses riscos e vulnerabilidades, portanto, né? E uma última parte muito interessante que essa disciplina também traz é a parte de IAM, né? Ou IAM, como a gente costuma falar aqui no Brasil, que é o Identity and Access Management, a gestão de identidades e acessos. Através das disciplinas de segurança de nuvem, você tem, então, esse gerenciamento ativo dos seus usuários, suas respectivas licenças, acessos e permissões correspondentes que existem dentro das aplicações, dentro da infraestrutura de nuvem. Portanto, gerir de forma proativa e qualitativa licenças e permissões, pessoal, é também uma maneira da gente não só prover segurança, né, delimitar um perímetro de segurança, mas de cumprir com duas outras coisas. Primeiro, uma das regras primordiais da segurança de dados, acessar e dar acesso somente àquilo que é estritamente necessário. Ou seja, eu não gero acesso a mais para uma pessoa. Ela tem acesso estritamente às ações que ela deve performar durante as suas rotinas operacionais. E o outro ponto excelente aqui é você conseguir economizar dinheiro e você reter custos na parte de licenciamento de usuários, porque a partir do momento em que eu vou limando licenças, né, e deixando meus usuários com permissão de acesso somente ao que eles efetivamente devem acessar e utilizar, eu começo a economizar na renovação do meu licenciamento. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, uma plataforma de CSPM que integra, então, esse conjunto processual e transpõe para automações, transpõe para uma inteligência artificial que acompanha essa minha infraestrutura de nuvem, me gera uma série de benefícios e resultados, como vocês podem ver aqui à esquerda. Agora, o que acontece quando eu não tenho esse tipo de estrutura pensada, né, dentro da minha empresa, quando eu não ligo para isso? Bom, aí, pessoal, aí a gente tem um problema. Aí a gente tem que lidar com as consequências que são bastante severas que podem vir, certo? Então aqui eu trouxe um grupinho, um amontoado de algumas dessas com base em estudos, né? Estudos do Ponemon Institute, da IBM, do Limor Casting, entre alguns outros que a gente concatenou aqui. E o primeiro dado super relevante de trazer para vocês é esse aqui. Um vazamento de dados, um único evento de vazamento de dados, segundo a IBM, está estimado em até 7 milhões de reais para o cenário brasileiro, tá, pessoal? Isso daqui não é um dado que vem com base no cenário americano, no cenário israelita, não. Isso aqui estamos falando de Brasil. Então, estima-se até 7 milhões de reais em perda para caso você tenha um evento de vazamento de dados. Perdas que podem vir com multas, que podem vir com a perda da reputação, tudo bem? Então, assim, é algo extremamente custoso que para muitas empresas pode custar a vida dessa empresa, a presença dela dentro do mercado. E quando a gente toma o espectro internacional, a gente descobre que está bem barato, tá, pessoal? Quando a gente está falando do cenário norte-americano, por exemplo, essas multas e conformidades, os eventos decorrentes de um vazamento de dado podem gerar prejuízos na casa dos 10 milhões de dólares, não de reais, de dólares. Portanto, é uma tendência internacional que, conforme a conscientização, esses valores vão subindo. E a gente pague cada vez mais caro por não assegurar o nosso perímetro de nuvem, tudo bem? Isso não só para a nuvem, mas para proteção de dados como um todo. Além disso, multas de conformidade e regulamentação aqui no Brasil já estão estimadas em até 3 milhões de reais. Então, a violação não somente da LGPD, bem como também de outras normativas vindas de áreas específicas, de indústrias específicas, também pode ser extremamente custosa, né, para quem não lidou com isso antecipadamente e não se protegeu, não se precaveu desse tipo de exposição. E, por fim, o último dado que é matador nesse sentido, pessoal, é um churn de até 10% que já se estima-se mediante a um evento de exposição de dados. Para quem não está familiarizado com esse termo, o churn ele é uma terminologia dada para quando um cliente deixa de consumir um produto ou serviço ofertado pela sua empresa, dado uma experiência que não foi prazerosa, dado algum momento em que ele se sentiu vulnerável, fragilizado
com esse serviço, com esse produto. Sendo assim, eu tenho um evento de vazamento massivo de dados, como a gente tem visto aos montes acontecendo em empresas de grande porte. O que eu estou trazendo para vocês aqui é que você pode perder até 1/10 de toda a sua carteira de clientes devido a esse evento, porque a perda na reputação é muito grande. E mesmo que o cliente não tenha sido diretamente exposto, ele pode se sentir assim, fragilizado e deixar de consumir o seu serviço, de consumir os seus produtos, porque ele não confia mais na sua empresa. Se conquistar um cliente é um trabalho grande, reconquistar é um trabalho homérico e praticamente impossível na maior parte dos casos. Bom, vou concatenar então um pouco todo esse cenário de segurança em cloud que eu trouxe para vocês e tudo que a gente tem que lidar hoje em dia quando a gente está pensando na infraestrutura de nuvem. A gente tem múltiplos times lidando com aplicações que estão sendo geradas e mantidas diariamente dentro da nuvem, bem como com aquele todo, né, com o zoom out, com toda a infraestrutura de cloud e a gestão de ativos que você tem ali dentro. Então, você tem múltiplas equipes dinâmicas trabalhando em alta velocidade para gerar novos incrementos, para manter aquele ambiente produtivo. E muitas vezes essa questão de ter múltiplas equipes, de ter muitos usuários, ela só é vista pelo lado bom, né? Que fantástico, minha empresa é grande, é robusta, eu tenho um número expressivo de usuários, um número expressivo de funcionários que trabalham aqui dentro, mas não levam em consideração os fatores de risco e vulnerabilidade em relação à segurança que isso traz. Por quê? Se eu tenho um monte de usuários, eu tenho um monte de licenciamento para gerenciar. Esse monte de licenciamento, ele nos gera um monte de acessos, permissões dentro desse sistema para serem igualmente geridos, o que é extremamente difícil, extremamente trabalhoso, quando você não tem uma ferramenta que te apoia nesse processo. Além disso, outro desafio é a velocidade crescente contra o controle e segurança, né? Cada vez mais as empresas, sobretudo de tecnologia, trabalham embasadas em metodologias ágeis. O próprio Scrum já é presente em quase 80% de todas as empresas de tecnologia e o padrão é gerar novos incrementos cada vez mais componentizáveis, cada vez de forma mais rápida, mais agilizada, né? E o que fica em detrimento de tudo isso? O controle, a segurança. Então, você tem muitos times produzindo incrementos o tempo inteiro dentro de uma mesma infraestrutura que não está sendo controlada, não está sendo monitorada, e você só tem um número bizarro de riscos e vulnerabilidades crescendo cada vez mais, te expondo para que você possa ter um dos problemas que a gente mostrou ali no último slide, o que é extremamente danoso e pode levar à derrocada da sua corporação. Aqui embaixo a gente já está falando das consequências mais diretas, né, pessoal? Vazamento, perda e roubo de dados. Você deixar todo aquele perímetro de segurança exposto, mais dia, menos dia, vai levar ao vazamento, à perda, corrupção ou até mesmo o roubo de dados. Os hackers, eles estão crescendo cada vez mais em skill técnico. Alguns estimam que até mais rapidamente do que o mercado tem capacidade de responder. Sendo assim, deixar a sua empresa em risco, deixar ela vulnerável, é você abrir precedente para que você tenha problemas no futuro, para que você lide com esse tipo de perda financeira, de reputação, de tempo, como a gente está vendo aqui na direita. Isso vem em parceria com com esse outro ícone aqui ao lado, né? Que é justamente o que leva à perda de reputação, que você perde a moral com os seus clientes. Quando você quebra a conformidade, quando você não está compliance, quando você viola a lei, você perde reputação. E tudo isso não anda separado, né, pessoal? São coisas que andam juntos. A perda da reputação, do tempo, do dinheiro, da segurança. E tudo isso faz a gente ficar exatamente como está a figurinha ali, né? Se afogando em meio a tantos problemas diferentes para lidar, sem um tostão no bolso, porque estamos pagando multa, estamos pagando notas de conformidade, de auditoria, e isso realmente pode levar à ruína de uma empresa. Então, atender prontamente ao perímetro de segurança em nuvem é você responder rapidamente, estar pronto no momento certo, para que quando você tenha qualquer um desses problemas, você possa responder de forma antecipada e você não chegue a perder a reputação, você não perca o tempo da sua equipe e você também não perca dinheiro, tudo bem?
Então, esse é um pouco do nosso cenário de segurança em cloud, dos desafios que existem dentro dessa indústria. E como que a plataforma da Solvo é capaz de responder prontamente a todos esses desafios, né, a sanar esses problemas e ajudar você a lidar de forma mais proativa e não reativa com tudo isso? Bom, logo a Vanessa vai entrar aqui para falar um pouquinho mais e trazer todos os detalhamentos técnicos a respeito disso. Mas o que eu posso introduzir para vocês, gente, é que a plataforma da Solvo, ela não somente é uma plataforma de CSPM extremamente robusta e completa, mas ela é também uma das mais inovadoras do mercado. Ela está sendo constantemente atualizada e ela tem um contato extremamente próximo dos seus clientes, de modo que ela está sempre se adequando e se transformando para atender de forma mais pronta e mais adiantada às necessidades do mercado e dos nossos clientes. Dentro de um único minuto, eu já consigo fazer a sua conexão com a plataforma da Solvo. Atualmente, a Solvo ela consegue se integrar de forma rápida e ágil somente à plataforma da AWS, que é sim o principal provedor de nuvem no mundo atual. Porém, dentro do próximo mês, a gente já deve ter a entrada também da infraestrutura de nuvem provida pela Microsoft, a Microsoft Azure, e aí a gente passa a trabalhar com um ambiente multi-cloud aqui, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é realmente um pouco dessa facilidade que a plataforma traz. Tudo dentro dela é extremamente ágil e vocês vão poder comprovar o que eu estou falando vendo a apresentação e a demonstração que a Vanessa fará a respeito de cada um desses componentes. Tudo bem? Um outro fato muito legal e interessante de trazer a respeito da plataforma da Solvo é que ela é uma plataforma que eu costumo brincar que ela trabalha 360 graus, 3 dimensões, sabe? Ela vai desde desenvolvimento até produção. Ou seja, eu não preciso esperar que um problema ocorra na instância produtiva para que eu vá lidar com ele. Eu posso já nascer com esse incremento corretamente. Então, ao desenvolver um novo incremento, ao ativar uma nova parte dentro da minha infraestrutura de nuvem, gerar um novo ativo, eu já tenho a monitoração ativa da Solvo acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, me apontando se aquilo ali gera algum tipo de não conformidade, de risco ou vulnerabilidade para minha infraestrutura de nuvem. Desse modo, eu parto com tudo corretamente desde o desenvolvimento. E eu asseguro que, ao chegar em produção, tudo está em conformidade, de acordo com os padrões normativos que eu desejo, sem riscos ou vulnerabilidades que expõem a minha infraestrutura. E eu brinco que ela é 3D justamente porque ela trabalha tanto no nível das aplicações, dos ativos de nuvem, bem como nesse nível de zoom out da infraestrutura como um todo, trazendo essa visibilidade realmente total do ambiente cloud. Bom, acho que eu falei bastante, deu para entender um pouco dos desafios que a gente tem aí em relação à infraestrutura de nuvem e à cibersegurança nesse tema. E agora eu vou passar a bola aqui para a Vanessa, para que ela possa falar um pouco mais detalhadamente sobre a plataforma da Solvo, suas capacidades e mostrar na prática como que algumas coisas são feitas. Certo, João, obrigada. Bom, o João já deu uma boa introdução sobre a Solvo, sobre o cenário, e agora eu vou mostrar a plataforma para vocês. Lembrando que, por questões de segurança, a gente criou uma conta na AWS Demo, apenas para apresentação desse webinar, mas em contas reais esse número é ainda maior, mais alarmante, os riscos são maiores, mas eu vou, no decorrer da apresentação, falando sobre esses comparativos. Essa aqui é a tela inicial da Solvo. Aqui tem um resumo geral de tudo que acontece na postura de segurança da sua nuvem. Aqui você tem uma visão 360. Aqui tem um resumo gráfico das funcionalidades que a ferramenta dá. Então, você consegue ter uma tomada de decisões de quais riscos você quer mitigar primeiro. Como, por exemplo, esse primeiro card aqui, que tem as permissões excessivas. O que seriam essas permissões excessivas? Seriam usuários ou recursos que têm permissões além do que eles deveriam. E permissões excessivas abrem brechas para vazamento de dados, ataques hackers. Aqui a gente já consegue visualizar que temos quase 50% de permissões excessivas na nossa cloud. É um número muito alto, mas em contas reais esse número chega a ser ainda maior.
chegando a 90%. Então, aqui, você fez a conexão com a Solvo, você já consegue ver tudo isso de forma muito rápida. Aqui são os top risks, as contas com riscos mais altos. Então, no caso, a gente tem só uma conta na demo, mas contas reais, em empresas, tem contas segmentadas, então tem muitas contas. Então, aqui você consegue ver qual conta está mais vulnerável e você consegue ver onde você precisa atacar primeiro. Então, preciso começar pela Senatec Demo. Aqui é o inventário, é um resumo do inventário. Então, você consegue ver o número de ativos que você tem na sua nuvem. Então, aqui eu consigo já ver que eu tenho 4 instâncias EC2, que eu tenho 2 Lambda Functions. Isso é muito importante para você também ter um controle do que você tem na sua nuvem. Esse card aqui mostra os riscos de segurança. É apenas um resumo, depois a gente vai adentrar mais para ver mais detalhes, mas aqui a gente já consegue ver que a gente tem 5 descobertas de segurança, ou seja, tem 5 vulnerabilidades em que o nosso dado está vulnerável, ele está exposto e é um risco alto também. O nosso dado é o ativo mais valioso que a gente tem. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente tem 5 vulnerabilidades. Aqui é um resumo da parte de compliance. Então, aqui no gráfico, a gente já consegue ver que temos 41 regras que não estão em conformidade. Então, você bate o olho, é muito simples, é muito rápido de você ver. Aqui a gente consegue ver quais frameworks que estão ativos e as contas. No caso, temos apenas uma conta, mas se tivessem mais, a gente conseguiria ver. Aqui, 41 regras falharam e 21 estão em conformidade. E aqui abaixo temos um resuminho de algumas regras, se estão em conformidade ou não. Esse card mostra um exemplo de queries, vou mostrar mais para frente o que isso significa. Aqui nesse card, a gente consegue ver os terceiros que estão conectados à nossa conta, na nossa cloud. Então, no caso, a gente tem a Solvo conectada na nossa cloud e o último uso dela foi hoje, porque a Solvo faz um monitoramento 24/7. Então, essa visibilidade é muito importante, porque às vezes a gente faz integrações com terceiros que a gente nem usa mais. Isso também é um risco de ser atacado, o terceiro ser atacado e atingir a nossa cloud. Então, ter essa visibilidade é muito boa. E também, contas que estão integradas há mais de 90 dias, já também não faria sentido estar ali mais. Aqui nesse card, vemos os ganhos rápidos. Esse card aqui é até um card novo. A Solvo vive fazendo melhorias, updates de acordo com mercados. Isso é um grande diferencial da Solvo. Ela também é aberta a sugestões de clientes. E sempre tem novidades, sempre. E esse card de ganhos rápidos, ele mostra as roles, as policies e as credentials, se a gente realmente está usando aquilo que a gente tem. Nesse caso, no policies, a gente tem mais políticas do que a gente está usando. Então, na regra de segurança, a questões de segurança fala que a gente só tem que ter o que a gente usa, tanto em permissões, em políticas, em tudo. Então, aqui nesse Fixed, você já clica e você já vai mitigar esses riscos. Então, nessa tela, a gente já tem uma visão geral de tudo, com gráficos, tudo muito rápido. E também você consegue clicar nos links para ir direto para ver mais detalhes. E agora eu vou mostrar melhor, com mais detalhes, as funcionalidades para vocês. Começando pelo Data Posture. Como eu falei para vocês anteriormente, o dado é o ativo mais valioso que a gente tem. E o Data Posture, ele nos mostra como esses dados são armazenados, quais são os riscos e quem tem acesso a eles. Então, a gente consegue controlar melhor, gerenciar melhor tudo aquilo que a gente tem visibilidade. Então, se a gente tem a visibilidade de como aquele dado é acessado, como ele é armazenado, quem tem acesso a ele, a gente consegue fazer todo esse gerenciamento com mais facilidade, consegue fazer esse monitoramento. Vou mostrar para vocês aqui na Solvo. Essa é a telinha do Data Posture. E aqui são as descobertas, que tinha o resumo lá na dashboard. Então, aqui a gente tem 5 descobertas, onde uma é alta,
e 4 são médias. Então, como que a Solvo calcula essa severidade, essa vulnerabilidade? Ela vê se o dado foi marcado como sensível e também ela faz essa análise com base nos fatores de risco. O que seriam esses fatores de risco? Se o dado está publicamente exposto, se ele está exposto via load balancer, API gateway, se é um bucket público, se tem privilégio de administrador, ele faz com base nesses fatores. E aqui mostra um resuminho da porcentagem dos fatores de risco que está acontecendo atualmente. Aqui abaixo, a gente tem todos os ativos que têm acesso a esses dados. Mais uma vez, lembrando, essa é uma conta demo, em contas reais, esse número é gigantesco. E para facilitar, a Solvo já deixa um filtro aqui ao lado, e você pode já falar, eu quero atacar primeiro os riscos altos e tudo que está publicamente exposto. Você pode fazer o filtro de acordo com a sua necessidade. E a gente vai olhar mais detalhes essa instância EC2. Ao clicar nela, a gente tem mais detalhes sobre ela, quando foi criada, que tipo que é, o nome. E aqui mostra os fatores de risco. Em contas reais, são mais de 10 fatores de risco, geralmente. Mas aqui já mostra o que está acontecendo com essa instância. Ela está publicamente exposta, ela está rodando, ela tem um listener, ela pode ler todos os buckets e ela pode ler dados que foram marcados como sensíveis. Então, a gente já tem um resumo aqui. E aqui abaixo, ela mostra quais dados ela tem acesso. Então, ela tem acesso a todos esses buckets aqui. E essa exclamaçãozinha mostra dados que a gente marcou como sensível. Então, uma EC2 instance, ela deveria ter acesso a tudo isso. Aqui a gente consegue, é isso que eu falei, quando você tem visibilidade, você consegue controlar, você consegue entender o que está acontecendo. E aqui abaixo, a gente tem um mapa para mostrar de forma visual o caminho, todos os caminhos que essa EC2 faz. Nesse caso, ela tem uma role, e essa role tem acesso a todas as S3, aos buckets S3. E aqui a gente já consegue ver que ela tem acesso público. Então, a gente já consegue ver e também prever o ataque de superfície. O que é esse ataque de superfície? São brechas, são portas de entrada para a nossa aplicação, que podem ser brechas para hackers invadirem. Então, aqui a gente já também consegue ver quais portas estão abertas e quais IPs podem acessar. No caso, a porta 22 está aberta para qualquer IP. E a gente já sabe que isso é grave, porque qualquer pessoa consegue fazer essa SSH a essa minha instância. E isso é perigosíssimo. E aqui a gente vê que a porta 443 de HTTPS está aberta a todos os IPs, tudo bem, normal. Mas a gente tem essa visibilidade. Com poucos cliques, a gente tem a visibilidade de tudo que está acontecendo, de todos os caminhos. É muito fácil você enxergar os detalhes. Além disso, você pode exportar para CSV, você pode imprimir. E além da Solvo mostrar os riscos, ela também nos dá a remediação. Vou mostrar aqui, clicando para vocês, na página do inventário. Depois eu vou voltar a falar sobre o inventário. Mas aqui ela mostra o mapa novamente. E aqui em cima, ela mostra as políticas. Aqui seria a política atual e aqui seria a política sugerida. Ela já nos dá a política em IAM, Terraform, CloudFormation, ClickCommands. Então, é muito fácil você já remediar esses riscos. Basta clicar aqui, colar e pronto. Nesse caso do IAM, clica aqui, cola lá, se for no caso na AWS, que é o que a gente está usando, e aí ela estaria muito mais segura. A Solvo, ela faz essa política, essa remediação com base em CloudTrail, em Access Analyzer, Access Advisor, em Runtime, e também ela olha com base na própria configuração que foi feita. Ela tem a própria inteligência. Então, é muito eficaz, é muito pontual, é muito seguro. E
é a parte do Data Posture. Você viu que você conseguiu ter uma visão geral de tudo, de todo o seu dado, como ele foi armazenado, como que eu vou chegar a ele, quem tem acesso a ele, quais as políticas e que política eu deveria adotar, certo? Agora eu vou mostrar outra funcionalidade para vocês, que é a parte de compliance. Deixa eu colocar o slide aqui certinho. Com a Solvo é muito fácil estar em conformidade. Você tem uma vasta gama de frameworks, você consegue ver gráficos interativos. E eu tenho uma novidade também para contar, vou mostrar para vocês quando a gente estiver na telinha lá. E ela monitora e controla os dados de conformidade. Só quem trabalha com conformidade sabe, mas a Solvo parece que é tudo muito fácil. Parece não, com a Solvo fica tudo muito fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a carinha da parte de compliance. Esse daqui é o gráfico que a gente viu no dashboard, o resuminho, e aqui a gente tem detalhes mais detalhados. Então, aqui a gente tem 62 regras, aqui são 41 falharam, e aqui mostra o grau de risco de cada regra que falhou. Aqui ao lado a gente tem os frameworks e aqui as contas. Aqui, para você selecionar um framework, é muito fácil. Você conectou com a Solvo, veio aqui em Compliance, você clica aqui e dá um Next, Next, ele já vai ver toda a conformidade da sua nuvem. É rápido e simples assim. Atualmente, a Solvo está trabalhando com esses frameworks. Eu estou mostrando aqui na tela, CSI, RIPA, ISO. E tem novos frameworks que estão por vir, que é o do PCI, CCPA e o NIST. Além disso, se tiver um framework que... tem um framework aqui no Brasil que eu uso, não está aí o framework, você pode trazer para a gente, trazer para a Solvo. Em até 4 semanas, elas integram um framework na plataforma para você. Como eu disse, esse é um grande diferencial que a Solvo dá. Tipo, ela tem uma forte ligação com os clientes e é só mandar sua sugestão para eles, que eles integram e tá tudo certo. E além disso, você também pode customizar regras. Você pode criar suas próprias regras. Ou seja, na sua empresa tem umas políticas, eu quero colocar as políticas aqui. Então, através do Rego, você pode inserir aqui na plataforma e essas políticas também serão válidas aqui na Solvo. Aí fica muito fácil monitorar, fica muito fácil fazer tudo. E aqui abaixo tem um exemplo das conformidades. Então, aqui mostra se está em conformidade, se não está, qual é a severidade. E a novidade que eu ia contar para vocês é que essa é uma novidade que a Solvo liberou para a Senatec, contar para vocês. É um diferencial do mercado. Acredito que a Solvo nem tenha anunciado ainda esse diferencial, mas além da Solvo também mostrar os riscos de conformidade, ela está também dando a remediação em código para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui esse IAM Policy. Basta clicar nele e vir aqui em Remediation, ele já dá em Terraform e Click Commands a remediação. É só você copiar e colar na sua cloud e pronto, você já está em conformidade. Você não precisa nem pensar como resolver, o que você tem que fazer. A remediação já está aqui pronta. Mas isso é uma novidade, a Solvo está integrando na plataforma. Então, é algo que a Solvo está fazendo gradualmente. A ideia da Solvo é integrar todas as regras que são gerais e que são possíveis serem integradas. Porque, por exemplo, essa regra aqui de multifactor, não teria como a gente fazer em código para você pegar o seu celular e fazer toda a configuração. Então, não teria como ser. Tem regras que são muito específicas. Então, esse tipo de regra, a Solvo também já deixa mastigado. Você clica aqui, vem aqui em Remediation, você clica aqui, no caso, a gente está usando a AWS, ela já traz na documentação como você deve resolver isso. Então, facilita muito,
O que ela não dá de remediação, ela já dá bem mastigado para você conseguir fazer isso o mais rápido possível. Tanto que esse é um dos conceitos da Solvo, que é move fast, agir rápido. Já olhou, já remediou, já deixou tudo certo, sem perder tempo. E essa é a parte de conformidade. E esse diferencial da Solvo de já dar remediação é novidade. Agora eu vou mostrar para vocês a parte do IAM. Essa parte seria mais para o pessoal do DevOps ou engenheiro que ele quer fazer perguntas. Essa parte do IAM, ela tem um controle total, ela tem filtros dinâmicos para busca, mapas para você entender o que está acontecendo. Isso é muito fácil para você identificar as vulnerabilidades. Porque, como eu falei para vocês, a gente está mostrando uma demo. São poucos ativos, mas numa conta real, isso é muito grande. E aí, você já pode fazer as perguntas certas colocando no filtro e você já consegue identificar rápido. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Aqui é o IAM. Ele já dá umas sugestões de perguntas do tipo, quem tem privilégios altos? Quem tem permissão para decriptar os dados? Então, essas são sugestões, quem tem buckets com acesso público, que você pode clicar, já ver, mas ele também dá acesso a custom queries. Ou seja, você pode especificar que, eu quero ver sobre todos os buckets. Vou colocar aqui um exemplo. Mas você pode ver sobre um bucket específico, pode ver sobre um EC2 específico. Eu vou rodar a query aqui para vocês verem. Assim você tem uma visão geral. E além de tudo, você não vai precisar, isso é uma conta demo e não tem poucos ativos, mas olha como a gente já consegue ver aqui. A gente já consegue identificar que esse bucket tem o acesso anônimo, ou seja, qualquer pessoa pode acessar esse bucket. E essa configuração é feita no bucket. Se a gente não tem uma ferramenta como a Solvo, a gente teria que ir um bucket a bucket para ver o que cada um está sendo configurado, se tem configuração no bucket. Depois a gente teria que ir no IAM ver se tem alguma política para ele, algum role. Aqui a gente já consegue identificar. E quando a gente seleciona ele, ele já mostra o caminho para a gente ver. Para a gente ver com facilidade. Por exemplo, aqui mostra aquela EC2 que a gente acabou de ver. Aí vamos supor que eu quero ver mais detalhes dele. Eu clico aqui, eu já consigo ver o caminho dele em destaque para ver qual o caminho que ele está fazendo, como que ele está chegando lá. Ele chegou aqui por uma role. Então, o IAM Magnifier seria mais para o pessoal de DevOps ou engenheiros que já tem as perguntas para fazer, já querem ter uma visão geral, uma visão micro, uma visão macro. Então, se você quer fazer perguntas, é no IAM que você vai acessar. Além disso, lembra das queries que eu mostrei para vocês na dashboard? Seriam essas queries que você ainda pode salvar essas queries. Assim, você não precisa ficar entrando toda vez aqui. Você pode salvar e integrá-las com seu Slack, com seu Gira, com o Teams. E aí, a partir do momento que você salva, qualquer atualização que tiver, por exemplo, no caso a gente viu esse S3, todos os S3, qualquer atualização que tiver em algum S3, você já vai receber uma mensagem no aplicativo que você integrou. Ou ele vai abrir um ticket no Gira, ou ele vai mandar uma mensagem no Slack. Então, você não precisaria vir aqui toda hora para olhar isso. Teve alguma alteração, já chega automaticamente em forma de mensagem. Isso também tem na parte de compliance. Você também pode integrar a parte de compliance com o Gira, e aí ele abre um ticket de tudo que está em não conformidade para você no Gira, e aí você pode ir fazendo monitorando os acessos melhor e todas as novidades que vão entrando, porque a cloud é como se fosse um organismo vivo, né? Ela vai entrando coisa, vai saindo. Então, todas as novidades, se você integrou com o Slack e algo ficou em não conformidade, vai chegar uma mensagem lá para o seu Slack, isso não está em conformidade. Então, é uma coisa ativa que vai te ajudar, já vai estar ali, você não vai precisar ficar entrando toda hora. Mas, claro, você pode entrar para ver novas coisas, ver como que está um resumo geral de tudo. E agora a gente vai ver a última funcionalidade, que seria o inventário.
O inventário, ele mostra detalhes do ativo em si. Então, você tem uma visão 360, uma visão detalhada do ativo. Ele também dá a remediação, foi aquilo que a gente acabou de ver no Data Poster, chegando até o inventário. Então, ele mostra o mapeamento, ele dá um 360 detalhado e ele também dá a remediação. Vou mostrar aqui para vocês na Solvo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver com detalhes tudo que a gente tem. Quero ver os Lambda Functions. Aqui você vai ter uma lista de todos os Lambda Functions. Quero ver com detalhes esse. Você clica. Eu quero ver minha EC2 Instance. Tem detalhes de tudo. Tem detalhes de roles, de usuários, de grupos. Eu vou mostrar aqui para vocês essa parte dos grupos. Aqui a gente tem um grupo de developers. Então, você tem uma visão geral de tudo. Aqui, nesse mapa gráfico, a gente tem as cores. O verdinho seria tudo que você falou que tem de permissão, você está usando. Então, tá certo. O laranja, ele fala assim, olha, essa permissão tem algumas coisas que você está usando, que os usuários desse grupo estão usando, e tem algumas coisas que eles não estão usando. E o vermelhinho fala, olha, isso daqui está em excesso. Se você tirar, não vai mudar em nada na sua cloud. Lembrando que esses mapas a gente viu em vários lugares e todos seguem a mesma ideia, do laranjinha, do verdinho e do vermelho. Então, em todos os lugares você tem essa visibilidade se realmente aquela permissão está sendo usada ou se está em excesso. E aqui em cima a gente vê a política sugerida. Esse também é um grande diferencial da Solvo. Essa daqui foi uma atualização que a Solvo fez recentemente também, porque antes só tinha remediação por usuário. Mas agora a Solvo fez essa remediação por grupo, porque o grupo é mais fácil de controlar. O correto seria fazer sempre a gestão por grupos. Os usuários estão no grupo porque é melhor para manutenção, para controle, e a Solvo está dando essa remediação por grupos. É um grande diferencial no mercado, além de todos os outros que eu falei para você. E com isso, a gente viu que com a Solvo parece não, tudo fica muito mais fácil, tudo fica rápido, é fácil de entender, de ter a gestão, de ter o controle, e é tudo muito simples. Algo que, sem uma ferramenta dessa, seria muito mais demorado, e precisaria ter muitos profissionais com expertise. Aqui facilita muito isso. E eu acredito que eu tenha passado rapidamente por todas as funcionalidades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Maravilha. Bom, eu vou voltar a compartilhar minha tela um pouquinho, então, pessoal, para a gente entender qual que é o roadmap que existe para que a gente possa chegar nesse nível de qualidade de serviço que a plataforma é capaz de ofertar, conforme a Vanessa estava mostrando. Além de todos esses diferenciais, além de uma robustez tremenda em segurança, em trazer essa expertise que você precisaria, como a Vanessa falou, de uma gama gigante de profissionais para conseguir cumprir com todas essas tarefas e realizar todos esses ajustes, né, nas suas instâncias, na sua infraestrutura de nuvem. Além disso, a Solvo ela tem mais um diferencial, que é fazer um roadmap extremamente agilizado, facilitado para quem contrata. Então, como eu tinha falado lá atrás para vocês, gente, dentro de 1 minuto eu consigo fazer o seu onboarding na plataforma. Através de uma integração automatizada e simples, você fornece suas chaves da AWS e a gente inicia a integração com a Solvo para ela começar a fazer a varredura e leitura do seu ambiente. Tudo bem? Então, assim, dentro da primeira hora, a gente já vai ter as primeiras descobertas sendo realizadas no ambiente da Solvo, mapeando o seu ambiente, compreendendo a sua infraestrutura de nuvem, como que ela está configurada, né, e trazendo essa visibilidade toda que a Vanessa passou justamente para vocês. Dentro das primeiras 24 horas, as primeiras remediações já passam a estar disponíveis. Então, eu trago visibilidade, eu trago a possibilidade de você visualizar toda a sua infraestrutura de nuvem, como ela funciona, do que se trata cada um daqueles componentes que você tem ali estruturados, e ainda trago a possibilidade de você tomar ação sobre eles, né? De você agir, então, com base nessas remediações que são recomendadas pela plataforma. Então, de modo geral, eu garanto que o seu onboarding completinho está sendo feito
dentre as primeiras 24 horas até o final da primeira semana. Então, uma POC que a gente faça aqui dentro da plataforma da Solvo, ela é extremamente também agilizada, trazendo assim para você a oportunidade de testar esse produto com os seus dados, com a sua camada de infraestrutura e entender se ela realmente se adequa e atende às suas necessidades. Eu asseguro aqui também para vocês, pessoal, alguns milestones dentro dos primeiros 6 meses. Dentre eles, no primeiro mês, eu já garanto que você vai ter uma infraestrutura de cloud totalmente mapeada, sendo monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como eu falei ali em cima, né? Dentro das primeiras 24 horas a gente já começa a ter essa noção, a ter esse resultado, mas caso você tenha tido qualquer tipo de conflito ou tenha algo que você precise de um pouco mais de trabalho para configurar ou dar permissão para nós acessarmos com a plataforma, dentro do primeiro mês, eu garanto que já deu tempo da gente tomar todas as ações necessárias e estar mapeando e monitorando o seu ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dentro do primeiro trimestre, dos primeiros 3 meses, todo tipo de apontamento crítico, como os quais a Vanessa mostrou, né, aqueles traces ali que estavam em amarelo, em vermelho, eles estão dando um apontamento crítico, né, na sua infraestrutura de nuvem. Todos esses, nos primeiros 3 meses, já puderam, então, ser tratados e sanados por meio das sugestões de remediação que a plataforma lhe traz. E, ao fim dos primeiros 6 meses, eu asseguro que você já vai estar com a sua estrutura de nuvem completamente mapeada e em conformidade com todos os padrões e frameworks desejados. Ou seja, você pode não somente utilizar todos aqueles que a Vanessa mencionou, né, e mostrou ali durante a apresentação, como também você pode integrar os seus próprios padrões, o padrão da sua companhia ou uma norma a qual você deseja seguir, que dentro daquele período de 4 semanas a Solvo vai estar integrando e realizando esse serviço para que você tenha também esse framework, essa normativa disponível para você visualizar prontamente na plataforma e começar a endereçar a melhoria contínua e a manutenção desses padrões normativos e frameworks dentro da sua estrutura de nuvem. E tudo isso, pessoal, por 60% menos do que os concorrentes costumam cobrar, tá? Plataformas de CSPM no mercado existem sim algumas, mas todas são extremamente custosas. E dentre os diversos diferenciais inovadores que a Solvo traz, um deles é o modelo de precificação. Então, através de um modelo de precificação que é realmente adequado, que ele se ajusta estritamente ao que a sua infraestrutura de nuvem precisa, observando número de ativos, número de usuários e de instâncias, né, a gente consegue chegar num pricing muito mais enxuto para trabalhar essa parte comercial, caso esse seja o seu interesse. E aqui, pessoal, uma outra novidade que eu trago para vocês dessa parceria fantástica entre a Solvo e a Senatec é a possibilidade de vocês estarem solicitando que a gente faça uma demonstração ou até uma prova de conceito personalizada, né, utilizando realmente a sua infraestrutura, os seus dados, obviamente seguindo todos os padrões e normativas de segurança, de acesso, para que a gente realmente tenha somente o acesso que é imperativo para poder ter esse trabalho do CSPM acontecendo. Então, a gente pode fazer para você esse serviço sem qualquer tipo de custo, tudo bem? E aí, caso você veja que não é interessante, que não se adequou à sua realidade ou à sua infraestrutura, tudo bem, a gente remove sem custos também qualquer tipo de conexão que tenha sido feita e não precisamos voltar a falar. Mas a partir de uma POC personalizada com seus dados, isso permite ver em tempo real e de maneira a mais real possível como que a sua infraestrutura de nuvem interagiria com a plataforma da Solvo e que tipo de benefício, que tipo de ganho ela poderia lhe trazer. A Senatec, em parceria com a Solvo, ela está aqui não somente então para fazer a implementação dessa plataforma dentro da sua estrutura, mas também para te prover toda a assistência e suporte necessário nesse período de transição, de modo que, havendo uma implementação, a gente tem um período de operação assistida e estaremos constantemente apoiando e monitorando as suas necessidades, o seu ambiente, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade na adequação à plataforma. Bom, pessoal, isso aqui é um pouquinho do que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos, todo mundo que reservou um tempinho para estar junto a gente da Senatec aqui hoje. E agora a gente vai reservar um tempinho para responder perguntas que possam ter surgido aí ou que vocês queiram elencar agora.
e caso não tenha nenhuma, aí sim podemos encerrar. Mas de todo modo, reitero meus agradecimentos e agradeço em nome de todo o time da Senatec pela presença de todos e pela disponibilidade. Muito obrigado.